Olá, pessoal! Muito bom ter vocês aqui no nosso podcast, nossa terceira temporada. Vamos começar agora, né, uma nova jornada. O nosso podcast, que antes era construído dentro de uma estrutura na internet, normalmente a gente chamava poucos convidados no escritório, nós estamos agora no estúdio. Com qual objetivo? Né? A gente ampliar a nossa discussão, ampliar o tema gestão e sustentabilidade. Então agora começamos, são eventos semanais, a gente vai estar trabalhando sempre nas segundas-feiras, às 19 horas, e a gente hoje, né, começa, né, esse novo caminhar. Para começar, óbvio, né, eu quero muito, né, apresentar os líderes da SG4, até porque nós trabalhamos com sustentabilidade, a gente trabalha com gestão, não só ajudando os nossos clientes, mas também dentro da nossa empresa, de como que a gente faz isso aqui. Então a gente vai bater um papo muito tranquilo, muito aberto aqui com a Marge, Letícia e o Ivan, para vocês até conhecerem eles melhor e, obviamente, abrir essa jornada nova de conversa, uma conversa técnica, de troca de informações, dentro aqui, né, do nosso ambiente, o ambiente da SG4, que é muito bom ter você aqui, que nos acompanha e está sempre do nosso lado, aprendendo, discutindo, dando sugestões de temas. Fiquem à vontade, a gente vai estar aberto a esse processo. Então, quero iniciar aqui apresentando, né, os nossos convidados. Ao meu lado aqui, a Marjorie Montebeller, ela é líder da gestão ocupacional, da SG4 Gestão Ocupacional, nosso escopo de medicina. Marjorie, seja bem-vinda. Obrigada. Oi, pessoal, é sempre um prazer estar aqui, acho que aproveitando esse novo espaço e também podendo compartilhar mais conhecimento com vocês. Muito bom. Do nosso lado aqui nós temos a Letícia Paiva, a Letícia, líder da SG4 Treinamentos. Letícia, seja bem-vinda. Obrigada, Ivo. Vai ser um prazer compartilhar mais conhecimento, como a Marjorie falou, poder falar de treinamento e desenvolvimento, gestão e sustentabilidade. Muito bom. E ao lado da Letícia, o Ivan Stella, consultor muito antigo da empresa e agora líder da SG4 Soluções Integradas. Ivan, seja bem-vindo. Obrigado, Ivo. Obrigado, Marge, Letícia, minhas pares, né? Muito feliz de estar aqui, né? Para a gente abrir essa terceira temporada num espaço diferente, num espaço profissional. Acho que vai ser muito produtivo, a gente vai ganhar muito em qualidade também. Muito bom. Obrigado, Ivan, Letícia e Marjorie. Pessoal, eu quero começar com aqui, né? Vamos já entrar no nosso tema. Eu acho que eu queria a opinião de vocês. Trabalhar sustentabilidade é uma jornada, né? Isso todos falam, mas é porque realmente você mudar a cultura, mudar a percepção, mudar a maneira como as pessoas elaboram os temas, é uma mudança que, no meu ponto de vista, é muito enraizada, né? Durante muitos anos, né? E muito da questão cultural, até da questão do Brasil, em vários aspectos, não só ambiental, mas social e de governança. Hoje nós temos isso aplicado no nosso dia a dia. Né? Quando a gente procura planejar um projeto, a gente procura contratar pessoas, a diversidade da nossa contratação, isso é uma coisa que a gente fala muito na SG4, né? Mas eu queria ouvir a opinião de vocês sobre como que hoje, em cada um dos negócios, né, naturalmente a Marjorie na gestão ocupacional, a Letícia na treinamentos e o Ivan nas soluções, como que a gente tem feito isso para ajudar os nossos clientes a trabalhar a questão da sustentabilidade como uma mudança de cultura, de percepção, de transformação da sociedade. Então a pergunta é como que nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia, no nosso escopo de entrega, na nossa forma de trabalhar, no ponto de vista de vocês, como que a gente catalisa essa transformação. Então, quem começa? Posso começar. Bom, falando de gestão ocupacional, eu acho que um pouco do que você trouxe de cultura é um ponto, assim, que é sempre crítico, né? A gente percebe que o tema saúde e segurança sempre foi tratado aí, talvez, como um tema acessório dentro de muitas empresas e que realmente a mudança de cultura é uma das coisas que mais impactam e que, de fato, fazem a coisa acontecer de verdade. Então, eu acho que um dos pilares que a gente trabalha muito é sempre educação, né? Acho que quando a gente fala da SG4, a gente sempre trabalha muito com esse foco de educação, de treinamento dos profissionais. Então, eu acho que um ponto principal é não só conscientizar a alta liderança sobre a importância da sustentabilidade, porque, obviamente, eles são os responsáveis por capilarizar isso depois dentro da empresa como um todo, mas eu acho que treinando também todos os profissionais que são envolvidos no tema saúde e segurança, para que isso não fique simplesmente centralizado só nos profissionais que tomam conta do tema, mas que as pessoas entendam qual é a importância e o papel delas dentro
de um programa realmente de saúde e segurança. Então, eu acho que um dos pontos principais é isso. Eu acho que é a educação em todos os níveis, para que as pessoas consigam entender qual é o papel delas e que com isso que a coisa se perpetue. Eu quero fazer um complemento, Mágico, que eu acho interessante. Quando a gente fala em saúde e segurança, a gente está cuidando de pessoas. Sim. A gente não está atendendo a lei. E muitas pessoas trabalham o tema de NR, de saúde e segurança do trabalho, com foco em atendimento à legislação. O foco principal de tudo isso é cuidar da integridade física de um trabalhador. É de você cuidar da saúde de um trabalhador. O trabalhador está chegando já com uma lombalgia severa e a gente poder fazer uma anamnese bem feita para que ele não pegue peso ou que a gente realmente avalie a condição de aptidão dele ao trabalho. Essa é a beleza né, de você fazer saúde e segurança. Não é para você atender NR. E você vê que em muitas organizações a questão de saúde e segurança é o mínimo possível do que a NR manda e mesmo assim muitos não atendem nem minimamente a NR. Exato. E não fazem nem a mínima questão de atender porque acha que isso é um custo financeiro desnecessário ou que só vai onerar a empresa. E não percebem que nós estamos cuidando de pessoas. E isso é uma situação que eu vejo de uma relevância tão grande, porque quando a gente tem uma perda de uma vida num acidente fatal, porque muitos que estão aqui com a gente já conviveram em empresas com acidente severo, um acidente de perda, de uma perda permanente, de mudança de vida. A pessoa vai perder um membro, por exemplo, e ele vai viver a vida dele com isso. É função da empresa, sim. Eu acho que isso é uma conduta muito elaborada de sustentabilidade, porque sustentabilidade é uma questão de sustentar. E sustentar não só o negócio, mas as pessoas que estão ali dentro daquela organização, dentro daquela empresa, daquele trabalho nobre, bonito. E eu acho que é função da empresa olhar para esse tema e valorizar. Eu acho que realmente ainda há um espaço, um degrau ainda muito difícil de ser conquistado nas empresas para valorização desse tema. Porque você vê, a gente pega muita empresa, tem um PGR porco, um PCMSO nada a ver, contrata uma clínica que faz ASO de qualquer jeito, já vai ter que investir nisso. Invista bem e trate esse assunto de forma assim, detalhada. Eu acho que isso tem uma correlação muito forte com o tema que a gente está discutindo e que eu acho que tem muita melhoria, né? Não, com certeza. E eu vejo que, assim, as empresas, elas cada vez mais começam a perceber esse papel realmente que elas têm nesse ramo social mesmo, por conta do abalo, né, moral que acontece com a equipe quando a gente tem um acidente dentro da empresa, com todos os impactos para a família desse profissional que também sofreu o acidente, que muitas vezes acaba perdendo aí a possibilidade de continuar trabalhando, que vai ser afastado pelo INSS, muitas vezes é a única pessoa que gera sustento para aquela família, para aquela casa. Então, eu acho que cada vez mais as empresas começam a ter uma conscientização maior sobre isso e também dos benefícios financeiros que cuidar da saúde dos trabalhadores gera. Então, é óbvio que a gente vai ter um nível de absenteísmo menor, a gente vai ter profissionais mais motivados, a gente vai ter retenção também de mais profissionais. Então, assim, cuidar da população da empresa como um todo, não só nos aspectos físicos também e obrigatórios de legislação, mas também cada vez mais a gente fala sobre saúde mental, que é um tema que gera muito afastamento também. Então, ter as pessoas plenamente saudáveis para que elas possam desempenhar bem o papel delas. Perfeito. Quando a gente analisa toda a parte de treinamento e desenvolvimento, isso apareceu tanto na sua fala como na fala da Marjorie, que a gente precisa mudar a cultura das pessoas. E treinar e desenvolver essas equipes, essas empresas, esses profissionais é fundamental para que a gente alavanque essa mudança cultural. Não é um trabalho fácil quando eu penso em um tempo necessário para fazer uma mudança nesse sentido, mas a gente precisa começar a estar preparado para entender a realidade de cada uma das organizações, porque essa é uma característica que a gente tem na SG4 Treinamentos. A gente entende as especificidades do negócio, a gente entende como cada organização trabalha o tema e vai de maneira customizada construir uma solução de treinamento, de desenvolvimento, pensando em palestra, pensando em workshop, imersão. São vários pontos que a gente consegue explorar para alavancar essa mudança de cultura e trazer esse olhar para uma gestão de sustentabilidade mais rico, mais planejado. Então, onde estamos, o que precisamos fazer, a fase do diagnóstico, que é uma fase que você, Ivan, conduz sempre muito bem na frente de consultoria, também está presente na parte de treinamentos, porque a gente precisa entender como é a realidade da organização, como é o perfil desses profissionais e de que forma a gente vai conseguir explorar o tema sustentabilidade dentro das características dessa organização. Então, falando um pouquinho do que a gente faz na SG4 Treinamentos,
treinamentos é exatamente trazer esse olhar bem específico para a realidade de cada uma das empresas, porque apesar de parecer uma coisa uniforme, sustentabilidade, a gente tem várias outras camadas que a gente pode explorar dentro do tema. A gente vai falar isso muito nessa temporada, de como explorar, o que explorar. Então, a gente também traz esse olhar e esse cuidado e atenção para as questões de treinamento e desenvolvimento. Então, essa é uma atenção que a gente tem, um cuidado muito especial quando a gente pensa em trabalhar esse tema dentro das empresas. Eu acho que treinamento, primeiro que eu faço uma grande provocação, né? Primeiro que o evento treinamento dentro das organizações, ele é um evento que não é tão... É difícil você, por exemplo, mobilizar um executivo para um treinamento. Mas que raro você ter um momento de levar um conhecimento acima do que ele já possui. Obviamente tem muito disso assim, não, esse conhecimento eu já tenho. E na verdade não tem. A gente fala de sustentabilidade, tem muito gestor que acha que sustentabilidade ainda é só meio ambiente. Muito executivo que acha... Eu vou falar, é uma coisa doida. Acha que é só carbono zero. O cara acha que sustentabilidade é carbono zero. Isso é uma linha de 80 temas que tem sobre sustentabilidade. Mas tem executivo no Brasil que acha que é só carbono zero. Vamos fazer net zero, tá? Fala isso. Aí você fala assim, resíduo. Não consegue, e olha que dentro do tema meio ambiente, aí você fala sobre planejamento estratégico, também ele não consegue conectar que isso está dentro de uma jornada, dessa construção, né, desse pavimento de transformação. Mas voltando ao tema treinamento, as empresas, elas inovam um pouco, eu acho, na questão de treinamento, colocam muito esses modelos de sala de aula, colocar o pessoal lá para assistir, mas ao invés de trazer eventos dinâmicos, que é essa tecnologia que você usa bastante, né, Letícia, de trazer interações inteligentes, né, para fazer as pessoas pensarem, se conectarem, né, trazer andragogia, trazer uma abordagem de construção intelectual baseada em experiência e troca. Agora, isso a gente pode fazer eventos rápidos e muito transformadores. Sim. Então, existe uma jornada nas empresas ainda de pensar de forma antecipada. Mas o que acontece hoje não é uma crítica às áreas de RH, pelo amor de Deus. Mas trabalha só na demanda da legislação, não trabalha de forma antecipada, não organiza de forma antecipada, a área ali também não se dedica em agenda para poder fazer o evento, faltam pra caramba, a gente marca o evento e o pessoal não vai, e perde essa oportunidade da engrenagem do conhecimento, porque nós não sabemos tudo, e ninguém sabe tudo. E à medida que você constrói isso dentro de uma organização, você melhora a organização. Uma organização é muito melhor quando tem eventos de treinamento customizados, desenhados, bem conduzidos, do que aquela que só faz por obrigação. Né? Então, hoje, né, é um escopo muito comum, né, na treinamentos. E você complementar dessa forma é muito, muito importante, me faz lembrar de alguns exemplos que a gente tem dentro da própria SG4, de a gente pensar uma estrutura, desenhar uma metodologia diferenciada de interação, com uso de dinâmicas, bem aplicada, né? Porque quando a gente fala de formação de adulto, ela é diferente, a gente precisa trabalhar na troca de experiências, e muitas vezes a gente é barrado na empresa no sentido de não, preciso uma coisa mais expositiva. Então é importante lembrar as empresas e quem organiza esse tipo de evento também que a gente pode pensar diferente, que a gente pode hoje dentro de um leque vasto de possibilidades de execução de um evento como esse, usar outras ferramentas, né, para a gente conseguir realmente alcançar esse público da maneira que a gente pretende. Então, realmente, inovar na frente de treinamentos é necessário, a gente está aí em desenvolvimento e capacitação também para trazer essas inovações, mas as empresas também precisam ter mais abertura para esse tipo de diferenciada, né? Então, realmente foi muito bem lembrado, Ivo. E dentro das soluções, né, esse tema é um tema que a gente dá um passo atrás, né? Porque normalmente a gente já inicia as primeiras conversas relacionadas à sustentabilidade, ESG, entram pelas soluções, né? Para depois a gente trazer algum tema mais específico para treinamentos, para gestão ocupacional. E um passo atrás porque as empresas com esse fervilhar desse tema agora, né, muito recente, as empresas estão ainda meio tateando, meio perdidas ainda em como seguir com esse tema dentro das organizações. Então a gente, dentro das primeiras conversas, eu acho que a grande dificuldade nas soluções é grande dificuldade não, mas
o grande desafio é a gente trabalhar essa ansiedade na empresa, né? De, olha, eu preciso fazer isso, o que é isso, quantos temas eu tenho que trabalhar, eu preciso fazer tudo de uma vez, né? Educar um pouco em relação a gerenciar um pouco a ansiedade, a mostrar quais são os temas que a gente pode trabalhar, né, trazer um passo atrás, né? A gente já começa a educar, né, puxando o teu gancho nele, já nas primeiras conversas com as empresas, para que a gente possa mostrar que esse é um caminho longo, uma jornada longa, não é uma jornada para a gente que inicia e já finaliza no próximo ciclo. Então, assim, é uma jornada longa, a gente precisa ter cuidado para a gente saber como trabalhar esses temas dentro da organização para trazer cultura, para trazer sustentação para esses projetos de sustentabilidade dentro da organização. Então esse é um dos principais desafios que a gente tem dentro da consultoria. E desmistificar. Olha, pessoal, o ESG já é um tema, sustentabilidade já são temas que já são trabalhados há décadas. A gente precisa, foram só encaixotadas em 3 siglas, e a gente precisa agora trabalhar, mostrar a abrangência que isso tem dentro das organizações, né? E como, olha, tem coisas que vocês já fazem, fiquem tranquilos, vamos aqui só dar uma visão diferente para isso, né? E um outro desafio que a gente tem muito é como integrar isso dentro de uma organização, porque são temas diversos, onde as pessoas não conhecem tudo e a gente está numa jornada de conhecimento, e que às vezes um diretor, um presidente fala assim, olha, esse tema é seu, se vira, né? Toca isso para frente, né? E não é assim, né? Isso tem que ser dividido, compartilhado entre vários processos da organização, vários líderes, para que as coisas funcionem, né? Tem uma inter-relação, uma interdependência, os projetos muito grande dentro das organizações, né? Dentro dos processos e áreas, né? O próximo tema, inclusive, que eu quero abordar aqui são as habilidades e competências, né, que a gente percebe que um profissional da área de sustentabilidade deve possuir, né? Então você vê, a Marjorie, por exemplo, conversa muito com profissionais da área de saúde, de segurança, a RH, né? Então tem muito desse, até a equipe operacional, porque quando você vai fazer uma medição, uma LTCAT, você faz uma medição ambiental. A Letícia também fala bastante com profissionais da área de treinamento, de desenvolvimento, RH, da parte também de academias, né? Tem muitas academias de desenvolvimento e conhecimento nas empresas. E o Ivan também fala bastante com esse grupo, né? Que são gestores, executivos, profissionais operacionais também. Hoje eu penso que nós estamos... eu digo, qual que é o sapato, né? A gente vai... É uma grande caminhada, né? Então a gente vai precisar ter ferramenta para isso. É uma garrafinha d'água, um sapatinho para a gente seguir nisso. E hoje eu acho que a gente necessita desenvolver, em todos nós, inclusive, nós também como profissionais aqui, nós 4, mas eu queria discutir esse tema sobre as competências, né? Então, eu queria começar essa discussão porque eu acho que isso é de uma riqueza muito grande, já que a gente conhece perfis muito específicos da organização. A gente trabalha, a SG4 trabalha desde o presidente e conselho até um profissional operacional que vai trabalhar com produto químico, por exemplo. Então ele vai ter uma exposição a um agente químico, ele vai ter ali uma situação operacional com cuidado ao meio ambiente, por exemplo, e ele vai estar ali trabalhando no dia a dia. Então a gente hoje tem a possibilidade de viver e conviver com essas pessoas no nosso dia a dia. Que habilidades, no ponto de vista de vocês, são habilidades necessárias para um gestor, um executivo, um profissional operacional, tem que ter para que essa caminhada, né, na sustentabilidade ela ocorra bem. Como é que vocês pensam sobre isso, né? E pensando em habilidades e competências? Bom, eu começaria falando sobre escutativa. Eu acho que é um ponto muito importante para todos os níveis, especialmente quando a gente fala de diretoria ou muitas vezes do próprio pessoal que organiza os setores, né, aí de ESG, ou propriamente falando aí de saúde e segurança. A gente percebe que muitas vezes eles acabam ignorando algumas demandas da equipe operacional, ou muitas vezes eles acabam não consultando também essas pessoas na hora de desenvolver soluções. E muitas vezes o que a gente acaba percebendo é que quem está lá no dia a dia, né, quem de fato está executando, conhece melhor do que ninguém quais são as dificuldades, sabem dar sugestões também de como a coisa pode acontecer de uma maneira melhor. Então eu acho que assim, ter esse momento para ouvir quais são as demandas do público interno da empresa, ouvir quais são as demandas também dos clientes, né? Então o que o mercado está esperando em relação à empresa, ao posicionamento da organização como um todo, eu acho que é um ponto para que a gente consiga direcionar também melhor quais são os caminhos a seguir. Então eu acho que colocaria esse como um primeiro ponto.
Eu ia muito em linha com o que você falou de escutativa em relação à comunicação de maneira geral. Eu Perfeito. pensei, você falando, eu fiquei pensando, né? Eu entendo hoje que a comunicação é o caminho para a gente conquistar muitas coisas dentro de uma jornada mais longa, como é tratar o tema sustentabilidade dentro da organização. E saber fazer isso de maneira efetiva com escutativa, ou através de uma comunicação não violenta, ou com uma comunicação mais assertiva, e aí a gente tem vários termos que a gente pode encaixotar dentro desse universo da comunicação. Eu acho muito rico e fundamental para que o profissional tenha sucesso, porque trabalhar com sustentabilidade, assim como o Ivan colocou, é entender as particularidades e o envolvimento de cada processo para que a gente tenha um objetivo em relação a determinado tema. Se a gente não souber se comunicar, se a gente não souber entender o outro e não souber colocar o nosso ponto da melhor maneira possível, a gente não vai conseguir sucesso nesse caminhar, nesses objetivos de curto, médio e longo prazo que a gente vai estabelecer. E é claro que eu também sempre falo e acredito ser uma ferramenta básica para qualquer pessoa, é o instinto de liderança, no sentido de saber tomar decisões e saber direcionar determinados assuntos também, para que a gente tenha questões mais assertivas, né? Muitas vezes, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente vê isso muito acontecendo, a gente discute muito, e aí cada um traz a sua opinião, cada um traz o seu ponto de vista, mas às vezes falta ali naquele grupo uma pessoa que fale, tudo bem, qual vai ser o nosso direcionamento para esse sentido? Então, uma liderança para que também a gente consiga ser mais convergente nas decisões que a gente precisa tomar em relação ao tema de sustentabilidade. Então, ter uma boa comunicação para captar tudo isso de uma maneira muito efetiva, muito eficaz, e também saber liderar e conduzir esses processos para que a gente tenha sucesso nessas metas de médio e longo prazo, como eu coloquei. Né? E eu complementando, Lê, eu acho que essa uma habilidade que bater bater numa tecla que a gente já vem conversando há muito tempo, né, que é o trabalho em equipe. Porque efetivamente você vai trabalhar com temas diversos que não fazem parte do seu dia a dia, mas que você vai produzir ali dentro daquele processo, né? E ali, não só a capacidade de liderar, mas ser liderado por alguém de alguma outra área dentro do conhecimento técnico específico que aquela pessoa tem para conduzir aquela jornada daquele tema, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Você deixar o ego um pouco de lado, né? Para que você possa contribuir para essa jornada na tua organização, né? Então, você tira a tua patente dentro da organização, organizações hierárquicas, né? Tira a sua patente naquele momento para que você possa contribuir para um tema muito simples, que é uma gestão de resíduo tocado por um técnico ambiental. Então, assim, eu acho que dentro da importância de cada um no tema, do conhecimento de cada um no tema, deve prevalecer em relação a qualquer tipo de hierarquia dentro de uma organização. E a gente saber que todos estão caminhando para a mesma direção, né? Isso que é o importante, né? Você vê que os 3 pontos que vocês falaram envolvem gente, né? Assim, inevitavelmente, quando a gente vai trabalhar o processo de sustentabilidade, você vai envolver uma pessoa que vai ter escutativa, uma pessoa que vai se comunicar melhor, uma pessoa que vai assumir a questão da liderança e trabalhar em equipe e trabalhar com esse processo. Você vê, né? A gente sempre está falando de pessoas. E eu quero complementar no meu ponto de vista, que é a percepção de futuro e construção de futuro. Hoje o mundo está muito ansioso. Então o pessoal acha que está fazendo um programa de sustentabilidade ali de 2 anos, já fez a maior transformação do mundo. São 20 anos, são 40 anos. E a gente tem que, na nossa cultura brasileira, que o brasileiro é um povo extremamente ansioso, ele quer comprar mais rápido, ele quer gastar ali, independente se ele vai estourar. O brasileiro é um povo historicamente endividado, né? Tem muita gente que tem dívida, porque não consegue poupar para poder construir alguma coisa, porque é ansioso, ele quer ter logo o bem material, por exemplo. Então ele quer comprar logo e se endividar e vamos embora, e depois eu vejo o que eu faço para pagar. Isso não é diferente na construção do tema ou da cultura de sustentabilidade de gestão numa empresa. Como que você muda uma cultura de segurança, uma cultura de percepção de gestão, de comunicação, de planejamento e estrutura de trabalho da noite para o dia? Até porque as pessoas entram e saem das empresas. Então, o executivo, o gestor, o profissional, ele tem que entender que a empresa vai ter a engrenagem de transformação, ela não é tão rápida.
há quanto tempo que a gente estuda? Há 20 e poucos anos? Sim. Então, assim, a gente está estudando sempre, porque é um gerúndio eterno, porque você vai estar com 95 anos de fralda, você vai estar ali geriátrica e você vai estar estudando ainda, lendo, porque se você fizer isso, você vai ter uma longevidade maior, porque o seu cérebro vai ficar mais ativo. Mas perceba que isso é a longevidade. A gente pensa, né? O brasileiro pensa assim, vou me aposentar, 65 anos, vou me aposentar. Isso foi ensinado para alguém lá atrás. Imagina uma pessoa com 65 anos hoje, tá super ativa e tem essa... Mas pensa, cortou a vida ali, dali para frente vai fazer o quê? Tem gente que não sabe. Não sabe por quê? Porque não estruturou uma visão de futuro. Então, existe uma habilidade que eu acredito para todos os executivos, gestores, tomadores de decisão, é que a construção na sustentabilidade tem um pavimento longo. Nós não estamos numa corridinha de 100 metros. Não, você vai correr 42 quilômetros devagarinho, olha, ali, porque isso é a caminhada. Eu acho que essa habilidade, ela ajuda você a gerenciar e perceber sucessos. Então, poxa, eu tive um sucesso aqui, tive outro sucesso ali, tive outro sucesso, por exemplo, na área ambiental, na área social, na área de gente, na área aqui de gestão e governança, e você vai pautando essa construção com o tempo, com pequenas conquistas. E não fazer um negócio assim, mirabolante. Porque muita gente acha que sustentabilidade é você publicar um relatório no final do ano. Sim. E isso, assim, isso é uma das tarefas de comunicação que ocorre, mas que vem ali de pequenas ações feitas pela área de RH, da área de manutenção, da área de gente, da área de financeiro, da área de compliance, e você capta tudo isso e consolida no relatório. Ótimo. Isso aqui, pessoal, é só uma comunicação, né? Quem está ouvindo a gente aqui, quando você leia relatórios, eu recomendo que você, que é acionista, você que tem ações, você que discute o consumo, por exemplo, observe os relatórios de sustentabilidade das empresas. E você vai ver se tem equilíbrio realmente dos 3 temas, ou o que eles estão vendo. Agora, e ver, principalmente, e provoco quem lê o relatório de sustentabilidade, como é que essa empresa se posiciona para o futuro. E isso é muito importante, porque isso não é uma coisa que eu fiz ontem e estou fazendo hoje. É o que eu pretendo também fazer amanhã. E essa essência no relatório é importante. Então, como uma habilidade, eu gostaria de pontuar, eu concordo com vocês plenamente, todas as questões que vocês colocaram são de extrema relevância, mas um gestor hoje ele precisa olhar para o futuro, porque ele quer fazer transformações, mas achando que a coisa é mágica. Não é, cara. Não é mágica, não é no ano que vem, não é daqui a 2 anos. Mas eu acho, Ivo, que isso está acontecendo porque existe uma pressão muito grande de mercado para isso, né? Existe uma influência muito grande das grandes organizações distribuindo isso para sua cadeia de fornecimento, e aí isso que a gente percebe, né, pelas demandas que a gente vem recebendo, que a coisa precisa ser transformada do dia para a noite. Então, aparecem ali, nem ele estruturou na sua própria organização premissas de sustentabilidade adequadas, sólidas, mas ele já está cobrando do fornecedor dele através de checklists, através de auditorias, e aí a coisa tá mais imediatista, com coisa às vezes sendo feita a toque de caixa, sem muita qualidade, sem muita perpetuidade, e a gente precisa conscientizar que existe essa necessidade de olhar para o futuro. Calma, bota a bola no chão, para que a gente possa transformar, mas de forma sólida, de forma consistente, né? Então, eu acho que esse é um ponto legal, que dá até um podcast, essa relação, essa relação cliente-fornecedor, nessa cadeia de fornecimento, com essas exigências, né, relacionadas à sustentabilidade, que a coisa está vindo muito assim, olha, eu preciso que a minha cadeia de fornecimento esteja adequada, mas ele precisa estar adequado no ano que vem. E aí as empresas estão assim, realmente encurraladas nesse tema, né? Então a gente precisa trabalhar isso de forma melhor também dentro das nossas abordagens, né? Pensa que hoje tem empresa pequena, imagina, vamos discutir sustentabilidade. Quem discute hoje mesmo, de uma forma profunda, talvez mais enraizada, são as empresas maiores, as grandes empresas. Quando você vai para micro, pequena, e algumas médias naturalmente, mas assim, imagina, hoje tem 20 milhões de empresas no Brasil. Quantas empresas tem acima de 1.000 funcionários? Olha lá, sei lá, 5.000 empresas, 6.000 empresas, 7.000, assim, é um número muito pequeno comparado ao pico da pirâmide ali. O resto são pequenas empresas, microempresas e até médias empresas. Hoje, esse tema busca relatório de sustentabilidade de uma empresa que tem 50 funcionários. Você raramente vai achar. Não tem. Mas por quê? Porque esse tema ainda, ele está sendo discutido pela grande empresa. Agora, a grande massa no Brasil são de empresas pequena e micro. E aí, quem são essas pequenas e micro empresas? São os prestadores de serviço das grandes.
E aí, quando a grande vai abordar esse grupo tem um nível de documentação muito simples, não faz treinamento, não atende NR. Eles também, para a cadeia deles, também eles não tem nenhum tipo de relação com a cadeia de fornecimento. Então, o desafio é também a gente sair da grande e permear isso, né? Percolar esse processo também em toda a cadeia. Então, um dos objetivos desse podcast é a gente conversar com o pequeno e o micro também, que é possível fazer isso. Isso não é um privilégio das grandes. É um trabalho como a gente. A gente agora, a gente está discutindo o inventário de carbono da SG4. Então tem um prestador, tem um amigo, inclusive a gente vai fazer podcast com eles em breve. A gente vai estar trabalhando o inventário de carbono da SG4. E a gente ter net zero em breve sobre isso. Né? A nossa carga de carbono das nossas operações vão ser trabalhadas aí no futuro, e isso é um tema que a gente está já discutindo. Então, isso é viável para uma empresa pequena? Sim, a SG4 é uma empresa pequena. Dá para a gente discutir esse assunto? Sim. Nos nossos treinamentos, nas qualificações que nós damos, por exemplo, de comunicação não violenta para o nosso time. Então, a gente pode fazer, mas o desafio é a construção, porque isso não é uma transformação. Imagina, a cadeia que tem que ser transformada, isso da noite para o dia não acontece, sem fazer treinamento, sem você observar questões legais e feitas de forma justa, inteligente e bem estruturadas. Né? Então, é um desafio, eu acho que esse assim, imagina, a gente está aqui hoje, né, daqui a 20 anos a gente vai estar aqui discutindo isso e com outros desafios que a gente vai estar, né, pautando. Agora eu quero entrar no outro tema aqui sobre a questão da verdade. Então, eu acho que é um tema muito interessante. Hoje tem um tema chamado greenwashing, né, que é o pessoal que discute isso assim, se faz sustentabilidade, mas na verdade pega-se um tema, se valoriza esse tema, vai ter 1 milhão de outros temas aqui que não estão sendo tratados. Né? Vocês acreditam nisso mesmo? Vocês acham que tem muita empresa que fala muito e executa pouco? Vocês acham que esse tema é realmente verdadeiro? E como que isso é um bloco que eu queria discutir com vocês, que eu acho interessantíssimo. Vocês que são especialistas, vocês trabalham com isso. Hoje, né, o mercado, todo mundo fala disso, empacotou o tema sustentabilidade nas 3 letrinhas, e pode ser qualquer letra, talvez no futuro tenham outras. Hoje, com a inteligência artificial e a tecnologia que está entrando muito fortemente na empresa, talvez isso no futuro até se desmembre desse tema, porque a gente vai se relacionar com o robô de uma forma diferente, com protocolos de informática ou de softwares, de hardwares e apps de um jeito muito maior, né, no futuro. Mas vamos pensar que hoje, se as empresas efetivamente, ou as pessoas efetivamente, trabalham com sustentabilidade de uma forma verdadeira, profunda, ou como apresentam. Qual a opinião de vocês para isso? Eu acho que um ponto que o Ivan puxou agora há pouco diz muito sobre isso, porque muitas vezes a pressão do mercado é tão grande, a pressão das grandes empresas é tão grande em cima de fornecedores de pequeno porte, que muitas vezes eles são obrigados a criar soluções que não são compatíveis com a realidade deles naquele momento. Então, uma coisa que a gente já falou muito aqui, né, de diagnóstico, é entender a realidade da empresa para entender em que momento ela está, para saber o que de fato ela já faz e executa bem relacionado ao tema sustentabilidade e quais são os primeiros passos, né, quais são os próximos passos dentro dessa jornada de crescimento. Eu acho que tem muita empresa séria no mercado, tem muita gente que executa isso realmente de forma plena, que tem essa cultura já implantada, que transmite isso para os funcionários e para a cadeia toda produtiva, mas ao mesmo tempo a gente tem aí pessoas também que acabam seguindo muito só aquilo que está dentro da legislação, que acabam usando isso muito como marketing, mas que não necessariamente isso é vinculado a uma estrutura da empresa, né? Depois você vai conversar muitas vezes com os trabalhadores e o discurso deles é diferente. Então eu acho que o primeiro passo é realmente assim, conhecer a realidade da empresa. Eu acho que não forçar também estruturas ou práticas que a cultura da empresa naquele momento não está preparada para de fato implantar, né, para de fato a coisa aconteça, para que a gente possa ter sucesso, mas dizer que isso simplesmente é uma prática de fachada e que não existe sustentabilidade dentro das empresas, eu acho que é ser muito superficial também. Tem muita gente fazendo isso de maneira muito séria. E vocês falando sobre esse ponto, eu lembrei muito de uma fala que eu ouvi recentemente, faz muito sentido. Culturalmente falando, nós temos dificuldades em mostrar as nossas fragilidades. Quando até tem um exemplo que deram
em uma palestra que eu ouvi, que ela falava assim, quando você está numa entrevista de emprego e alguém pergunta para você, fale um ponto forte, você tem os seus pontos fortes, agora fale um ponto fraco, eu sou perfeccionista, né? Então, entrar nas nossas fragilidades é uma dificuldade que a gente tem como ser humano, como indivíduo, em qualquer setor da nossa vida. Apresentar isso de uma maneira transparente é uma dificuldade que a gente tem. Quando a gente traz isso para o universo das organizações, das companhias, isso não é diferente. As empresas, elas têm dificuldade em mostrar as fragilidades que ela tem. Por quê? Muitas vezes isso não é bem visto. E a gente sabe disso porque quando a gente vai fazer um diagnóstico em uma empresa, ou da frente de treinamentos, ou da frente que vai dar um apoio na consultoria, as pessoas querem maquiar, né? Ou não apresentar uma fragilidade com medo de como aquilo vai ressoar dentro da organização ou de como aquilo vai ser visto pelas outras empresas, pelas outras áreas. E a gente precisa voltar para as nossas questões internas e entender, eu posso ter fragilidades e eu vou ter fragilidades, mas como eu vou trabalhar isso? Que aí vem essa visão de futuro e aí vem essa visão de jornada. Então, o greenwashing, ele realmente existe, é uma realidade em algumas organizações, justamente por ter medo de apresentar, né, esse cenário de que eu não estou tão bem assim, mas eu vou fazer um planejamento para conseguir alcançar outros níveis dentro da minha organização para determinados temas. Então, eu acho que é uma questão cultural que a gente, analisando o indivíduo, a gente consegue ver um reflexo disso dentro das companhias e das organizações. Nenhuma empresa quer falar que não tem ou não faz. Então, elas acabam falando que tem ou que faz, mesmo sem fazer, justamente porque ela quer ser vista daquela forma. Ela quer ser pontuada daquela forma dentro do mercado. Mas essa é uma questão que a gente precisa trabalhar, porque quando a gente pensa no encapsulamento da sustentabilidade nas 3 letras que estão sendo muito faladas no ESG, a gente precisa lembrar que uma base da governança corporativa é a transparência. Então, a gente precisa trabalhar isso dentro do indivíduo para que a gente possa ter um reflexo disso dentro das organizações, né? Então, uma jornada, não é fácil, é uma questão cultural também, né? Como a gente falou desde o início, então precisa ser trabalhado de uma maneira bastante responsável dentro das empresas. Tudo bem, eu faço algumas coisas, mas eu também preciso fazer outras, né? Então, construir isso é muito importante. Perfeito, né? E assim, complementando, eu acho que a necessidade de estar bem, né? De se apresentar bem para o público, para o consumidor, para a tua rede, isso faz com que realmente exista essa prática, né? E hoje as redes sociais deram essa possibilidade de as pessoas observarem, criticarem ou elogiarem e trazer uma reputação diferente para as organizações dentro daquela. Por exemplo, eu estava conversando com o meu sobrinho, com o Enzo, e o Enzo, um abraço, escuta o tio lá. E aí o Enzo falou assim, ele foi num show, né? E eu falei assim, quem é esse rapaz lá? Um MC, né? Que eu não conheço, até porque eu já sou tiozão, então assim, eu não conheço o MC. E ele falou assim, não, ele tem 40 mil seguidores. Então, assim, na minha época, a gente media isso de outra forma, né? A gente media por projeção em televisão, projeção na rádio, quanto que ele aparecia. E agora é por seguidores. Então, assim, a questão de você estar mais fácil acesso às pessoas a seguir uma empresa, a você ver as práticas que aquela empresa adota, gera também uma necessidade da empresa publicar algo, né? E isso é uma pressão, é legal, mas é uma pressão que também vem no sentido de vamos fazer qualquer coisa pra gente aparecer de qualquer... Né, vamos mostrar que a gente tem alguma coisa, tem que mostrar que tem alguma coisa. E às vezes coisas que não são bem sedimentadas, bem solidificadas, né? Isso que é uma coisa que a gente precisa trabalhar melhor e trazer isso com uma coisa mais de longo prazo, mais tranquila, menos ansiosa, né? Tem um ponto também que eu queria pontuar aqui sobre esse aspecto, né? As pessoas, a parte interessada, né? As partes interessadas que buscam informação também conhecem pouco. Eu vou dar um exemplo, resíduo. A gente tem resíduo de construção civil, a gente tem resíduo sólido de saúde, a gente tem resíduo perigoso classe 1, a gente tem resíduo classe 2A e 2B. Só isso aqui, vocês sabem o que é, porque vocês são técnicos, vocês já viveram isso nas empresas. Agora, você imagina uma empresa que fala, eu gerencio o resíduo. É uma generalidade muito grande.
Agora, e eu falo porque a gente já fez auditoria muitas vezes, a gente já foi a campo, você vê desvio em muitas empresas de como faz RSS, Resíduos Sólidos de Saúde. A parte de construção civil não tem rastreabilidade nenhuma de onde o resíduo vai, para onde vai, se a empresa que está levando para o aterro efetivamente é um aterro para construção civil, para tipo de resíduo para construção civil. Se existe uma separação adequada de resíduo classe 2A e 2B, né, ali, de inerte e não inerte. Perceba que isso, imagina, a empresa fala, nós tratamos resíduos. Porque no escritório tem lá separação de resíduo. Dois recipientezinhos. Exato. Nós fazemos. Só que na hora que você vai detalhar isso, eu acho que o detalhe em algum momento é importante para quem é técnico, não para a sociedade no geral, tem que saber tudo isso, não precisa, concordo plenamente. Mas perceba que a comunicação, e aí eu pego um pouco, e a Letícia tem razão, de não mostrar as fragilidades, porque muitas vezes as fragilidades também são não atendimentos à legislação. Uhum. E você acha que o cara vai apresentar no relatório de sustentabilidade dele que ele tem um passivo ambiental, que ele tá só olhando ali, ó, deixa ele quietinho, porque um dia eu vou entrar nele, eu vou me remediar? Porque isso existe, a gente sabe disso. Então perceba que também as pessoas criticam muito as empresas, mas as empresas elas vão sempre com um viés de risco. Porque o viés de risco, o que eu vou informar, como informar e para quem informar? Então, é claro que tem gente que não faz nada e diz que faz tudo. Esse eu critico. O cara, não, porque a gente é sustentável, a gente faz isso, faz isso. Na hora que você pega o relatório dele, ele tem 2 ações ambientais de 40 possíveis, ele tem 2 ações sociais de 60 possíveis, eles têm 3 e não faz nada na governança ainda. Aí você vê um relatório de sustentabilidade que tem muito de meio ambiente, muito de social. Aí você fala, peraí, o cara não falou de sucessão, que é uma coisa super importante numa empresa, para dar continuidade a ela. Se você é acionista dela, como é que é a sucessão? Ainda mais se é uma empresa familiar, você tem essa situação. Você não tem planejamento estratégico efetivo, você procura, eu faço isso porque eu leio alguns relatórios, eu olho assim e falo, porque não falou nada de planejamento estratégico. Absolutamente nada. De indicadores, de melhoria de desempenho, tudo. Não, ali nada. Eles não têm nada de processo, indicador, de gestão na parte de governança, por exemplo. Então, eu acho que no mercado a empresa tem que, aí sim, se vai, qual que é a meu ponto de vista? Se vai apresentar, apresenta o que faz. Se não tem, mostra o planejamento do que vai fazer. E aí você comunica isso de uma forma bem objetiva. E aqueles que fazem, também levar a educação para aqueles que estão... porque existem relatórios, não sei se já perceberam, que são mais explicativos. Outros são extremamente técnicos. Nós geramos tanto de resíduo, a gente fez isso, mandou para tantos aterros, todos os nossos 100% das nossas empresas estão com licença ambiental, nossos aterros. É uma informação muito técnica. E não uma informação que possa ser digerida para uma pessoa comum. Porque nossa jornada é de educação. A nossa sociedade está dentro de uma construção também de mentalidade para esse tema. Então, no meu ponto de vista, existe, e esse eu vou criticar, porque tudo, mas eu acho que não são muitas empresas que têm essa cara de pau de ficar fazendo isso. Não são muitas. Mas as que fazem, elas poderiam ser melhores na comunicação, de elaborar melhor, de trazer mais educação para o processo. Eles trabalharem aqui, ó. Porque você vê, tem gente que dá muita palestra de ESG, mas cobra. Mas não dá acesso à palestra dele, não leva educação. Porque o processo nosso é educação. Então, a empresa tem essa função também de levar mais informação à nossa sociedade. Convidando escolas para visitar a empresa. Até mesmo porque isso é uma coisa que vai perdurar. Sim. Né? Independente dos caminhos que a organização vai ter. Esse conhecimento que a gente leva, né, para a população, para a sociedade, vai fazer com que a gente tenha uma sociedade melhor, com que a gente tenha uma sociedade mais capacitada para cobrar. Né? Então, é um caminho assim que só agrega para todos. Né? Perfeito. Vamos falar de qualificação, pessoal. Eu falei de habilidades, né? A gente estava falando de habilidades das pessoas, né? Agora, você sabia que essa é uma pergunta recorrente, até inclusive no canal do YouTube, que sai quartas-feiras às 20 horas o nosso vídeo. É muito comum essa pergunta. O que eu posso fazer para me qualificar tecnicamente no tema ESG? Acho que esse é um tema interessante para a gente discutir aqui, porque vocês, né, também se qualificaram e se qualificam, né, porque isso também é um gerúndio, né, isso é um processo de desenvolvimento. Eu queria falar um pouco sobre isso para os nossos ouvintes, né, porque as pessoas que têm interesse de entrar na área,
É muito comum, né, as pessoas falarem, eu preciso ter uma formação básica necessária, que tipo de pós-graduação eu faço? Então eu queria conversar com vocês, já porque vocês todos aqui têm pós-graduações, têm mestrados, têm muitas qualificações. No ponto de vista de vocês, quais são aí as jornadas de qualificação técnica que a gente pode falar sobre ESG ou sustentabilidade? Focando aí, né, na parte de gestão ocupacional, eu diria que o básico é começar das NRs. Então, assim, começar do básico realmente, que é o que traz o tema e que é a legislação que realmente puxa o restante. Eu acho que, assim, se você é um profissional que trabalha aí com saúde e segurança, pelo menos conhecer como funcionam as NRs, como é a aplicação disso, e os desdobramentos depois que cada uma delas traz, mas eu vejo muito profissional que trabalha com o tema, que fala, eu sou técnico de segurança há 20 anos já no mercado, e que às vezes nunca parou para ler todas as NRs, ou que muitas vezes não acompanhou todas as atualizações que a gente teve aí nos últimos anos. Então, assim, não adianta. Eu acho que se quer trabalhar com o tema ESG de maneira geral, né? Conhecer legislação, ter que saber ler legislação, né? Interpretar isso, tanto para a parte de meio ambiente, para a parte de saúde e segurança. Acho que legislação como um todo é um tema que a gente não... O primeiro degrau é importante. Exato, e que a gente não consegue fugir, né? Então, assim, você precisa ter um bom embasamento realmente técnico nisso para depois conseguir se desenvolver. Agora, em relação a formações, eu acho que a SG4 é um exemplo disso, né? A gente é muito multidisciplinar e eu acho que é isso que agrega muito também em relação ao conhecimento. Então, assim, independente da sua área de formação, eu acho que se você tem interesse realmente em se desenvolver no tema, em parar para estudar, eu acho que existem aí diversos ramos para onde cada pessoa pode ir se aprofundando, né? E com isso conquistar cada vez mais espaço no mercado. Sim, e a gente entrando na frente, como você disse, de treinamento e qualificação, quando a gente analisa as possibilidades, cada vez mais a gente tem novos treinamentos, novos cursos para falar sobre ESG. A gente falou muito da sigla aqui, mas é importante sempre lembrar que você precisa entender o que está nesse universo de ESG, né? Então, só para reforçar, porque eu sei que algumas pessoas podem não conhecer, a sigla ESG, ela é uma sigla que vem do inglês, Environmental, Social and Governance, que ela preza pelas diretrizes, né, e pelos principais caminhos que as organizações podem seguir em relação aos temas de meio ambiente, às questões sociais e também de governança corporativa. Então, eu diria que, primeiro, entender o histórico, né, de como o mundo, né, se comportou e chegou até essa questão de ESG é muito importante para que você entenda quais são os universos que a gente pode explorar desse tema e, de alguma forma, casar isso com os principais interesses que você tem. Porque você fala isso, e eu concordo plenamente, Ivo, que a gente não vai ter um mega especialista em ESG, porque são muitos temas. Você pode fazer uma pós-graduação, mas você vai conhecer os temas de maneira mais superficial e você pode escolher algum tema para você se aprofundar um pouco mais, para você estudar um pouco mais, avançar mais tecnicamente. Então, acho que entender primeiro esse contexto de maneira mais ampla, então o que é isso e o que está dentro disso, não se vinculando apenas às siglas, como a gente sempre fala, cada sigla dessa, cada letra dessa sigla, ela traz um universo de temas que a gente pode explorar, e aí sim entender que você precisa ter um conhecimento mais amplo de cada um desses temas, e aí você pode explorar e se aprofundar em algum tema que você tenha mais afinidade ou que você queira trabalhar dentro da sua organização, dentro do contexto que você está. E aí, claro, cursos livres, eu acho que eles são um bom caminho para você iniciar. Tem muita gente que fala, eu já vou me qualificar com uma pós-graduação. Mas entenda primeiro qual é a carga horária, como é esse conteúdo programático, porque, como eu disse, esse tema está muito em voga. Então, muita coisa tem sido construída também de uma forma só para atender essa demanda. Então, assim, o que eu, como profissional, quero explorar dentro desse universo? Né? E entender qual é a empresa que tem um discurso alinhado com as suas visões de futuro. Eu quero trabalhar numa linha parecida com o que essa empresa tem, com o que essa empresa traz, então eu vou em busca de treinamentos de desenvolvimento dentro desse universo. Mas realmente,
tem muita coisa que a gente pode explorar, então tem muita forma que você pode ter para também fazer a sua parte de treinamento e desenvolvimento no tema. Legal. Eu vou dar um caminho mais concreto. O Ivo falou assim, né? Nós somos multidisciplinares. Por que nós somos multidisciplinares? É uma pergunta para vocês. Pode responder quem quiser. Da onde é a nossa história? De multidisciplinaridade? Bom, eu acho que pela curiosidade que a gente tem, talvez. Olha só, eu vou responder então. A nossa multidisciplinaridade vem porque há muitos anos a gente trabalha com gestão, normas de gestão. Ah, sim. Olha só que legal. Hoje o tema está encapsulado, mas ele já foi desencapsulado há muitos anos. E ele já vem sendo trabalhado há muito tempo relacionado a temas, por exemplo, como gestão da qualidade. Hoje, se você avalia uma ISO 9001, nessa última versão 2015, olha quantas ferramentas de gestão que estão alinhadas à governança corporativa que está ali dentro. Então, você tem gestão por indicadores, gestão por processos, você tem riscos e oportunidades, você tem gestão de mudança, você tem gestão do conhecimento, você tem tratamento de problemas e não conformidades, você tem auditoria interna. Olha só que rica que a ISO 9001 e as pessoas olham como se fosse uma coisa antiga, ultrapassada. Você tem ali a ISO 14001, que traz temas como aspectos, impactos ambientais, controles operacionais, plano de atendimento à emergência, monitoramento ambiental, legislação ambiental. Olha só, que rico que é a ISO 14001 para a gente trabalhar pilares de meio ambiente. E você tem outras normas de gestão, como a ISO 45001, que trabalha questões de saúde e segurança, a ISO 26000, que trabalha questões de responsabilidade social, a ISO 37001, que trabalha questões de anti-suborno, e a 37301 de compliance. A 27001 trabalha gestão de risco, de gestão de segurança da informação, e a 31000 de risco. Olha só, que legal. Que a gente. Aqui você faz um curso de leitura e interpretação, que a gente tem na academia. Você conhece essas bases de gestão, porque você pode ter qualquer iniciativa de gestão de sustentabilidade dentro da tua organização. Se não estiver ancorada em gestão, ela não vai para frente. E o que as normas de gestão trazem de ferramental para que isso tenha perpetuidade e continuidade é uma coisa assim fantástica. E as pessoas não estão olhando para isso. Estão falando assim, olha, isso aqui não me serve, já foi esse tempo e vamos para esse tempo aqui. E aí eles entram dentro dessa sigla ESG e patinam para implantar as ferramentas que falta gestão, que estão ancoradas nessas normas, na boa e velha norma de gestão que nós trabalhamos há muitos anos. E isso nos deu bagagem para que a gente pudesse trabalhar esse tema com tanta facilidade dentro da SG4, né? Eu concordo, Ivan, porque assim, hoje nas empresas tem muitas ações de meio ambiente e tem várias áreas que fazem meio ambiente. A área de manutenção tem coisa de meio ambiente, a área de comunicação faz meio ambiente, a área de meio ambiente faz meio ambiente. Então tem essa diversidade de áreas. Só que são grandes focos de trabalho e que na maioria das vezes não tem uma engrenagem de gestão que ajuda tudo isso a se conectar. Concordo plenamente. Dispersos, né? Totalmente dispersos. E isso é muito comum hoje nesse mercado de sustentabilidade. Eu tenho, e aí complementando, eu queria falar assim, eu acho que o profissional ele tem que se conhecer. Toda vez que alguém me aborda sobre isso, eu quero me qualificar nesse negócio. Quero seguir uma carreira, tá ótimo. Então vamos lá. Você quer trabalhar numa empresa ou você quer ser um especialista? Isso já é uma primeira grande decisão, porque isso muda um pouco algumas estruturas de escolha do que fazer. Então, o primeiro ponto é esse. E se conhecer. Se conhecer assim, o que eu já tenho de habilidade hoje, o que eu já tenho de conhecimento, qual desses temas eu tenho mais mergulho, que eu já domino mais, e a partir daqui, você fortalece um pouco, imagina, 30%, 40% do que você já conhece, fortaleça, e os outros 70%, 60% de coisas novas. E aí você vai entrar nos temas novos. Concordo plenamente que você tem que fazer cursos livres, porque hoje as pessoas querem fazer pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, e isso é uma carga de tempo alta e cara. Então, muita gente está ouvindo a gente, talvez não tenha de 35 mil reais, porque esse é o valor, né? 45 mil reais para você fazer uma pós-graduação numa universidade ou num instituto de renome. É um investimento altíssimo. Só que, pensem comigo, existem tantos bons pequenos treinamentos que a pessoa já vai se formando, até para conseguir direcionar melhor e dar mais contundência ao plano de desenvolvimento dele.
do que ele já partir para uma pós. Então, eu também falo isso, Lê, assim, eu falo, procure. Primeiro que o nosso canal aqui da SG4 tem um monte de pequenas pílulas que ajudam muito a pessoa já com pouco conhecimento. Porque conhecimento não é aquela questão formal apenas de entrar na universidade e ficar assistindo um professor. Você pode aprender de muitas formas. Então, concordo com isso, mas isso dentro de um plano. O profissional tem que entender que ele vai se formar em 20 anos. 20 anos, tá, pessoal? Eu vou fazer uma pós, eu sei tudo. Você começou a jornadinha, meu amigo. Você fez uma pós, você não sabe nada ainda. Então, assim, faz uma pós, faz um treinamento livre, estuda legislação, procura ler legislação, faz o treinamento da 9, 14, 45 no mínimo, e faz uma 37, faz uma 31.000, lê uma gestão de risco, por exemplo, que é ferramenta de todos. Você vai se qualificando. Isso é um processo. Eu acho que o profissional desenha uma rota e anualmente ele fala, deixa eu ver como que essa rota me trouxe até onde eu tenho de conhecimento e se isso está alinhado aos dois ambientes, ou alinhado àquela tua prerrogativa de jornada. Eu quero ser um especialista, porque aqui você tem que ter domínio de palestra, você tem que saber fazer uma apresentação, você tem que ter ferramental de consultoria, é um desenvolvimento aqui. Se você vai trabalhar numa organização, aí é diferente. Você tem que conhecer o segmento daquela organização. Você vai trabalhar em mineração, você tem que saber todo o segmento de mineração. Você vai trabalhar em papel e celulose, é um mundo completamente diferente de mineração, que é diferente de concessionária de rodovia, que é diferente de uma empresa de serviço. Aí você, quando vai trabalhar numa empresa, você tem que mergulhar nos detalhes técnicos daquela empresa. É uma jornada diferente de um especialista. O especialista ele é mais generalista. Aqui ele é mais especialista. Aqui é generalista, aquele é especialista. Então eu tenho que saber sobre papel e celulose, eu tenho que saber sobre mineração. Só que isso, perceba, todo ano ele dá uma olhadinha para trás, deixa eu ver o que eu consegui desenvolver, e ele redesenha caminhos para o próximo ano. E ele vai por degrau e degrau ali, né? Todos esses degraus de qualificação, durante 30, 40, 50 anos, ele vai se qualificando. Agora, sem ansiedade, como eu falei no início, eu acho que tem gente que fala, nossa, eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, eu tenho que ler 200 livros. Não, calma. Só tenha, eu digo, continuidade. Tenha um caminhar constante. Você não para. Tem gente que parou de estudar faz 10 anos, 15 anos, que não faz um treinamentinho. Uhum. E aí, é isso que não pode. Eu acho que existe uma continuidade. E aí a pessoa, dentro das suas questões, vai ver habilidade, competência, gestão, ela vai se qualificando. E eu vejo, e a gente, imagina, quantos profissionais nós conhecemos de mercado? A gente aqui da SG4 atende clientes há 20. Eu tenho clientes de 27 anos atrás, que lá atrás fizeram eventos comigo na época que eu era consultor, estava começando a minha vida profissional, e eu me relaciono com muitas pessoas até hoje. E algumas eu vejo o tanto que cresceram em 20 e poucos anos de... Hoje são executivos, hoje são pessoas que são relevantes nesse tema, são pessoas que falam bem, escrevem bem, e são pessoas que são transformadoras, porque eles continuaram se qualificando. Então, mas perceba, e alguns fizeram um caminho aqui, depois vieram para cá, mudaram de empresa, mas eles continuaram no desenvolvimento técnico. Então eu acho que um plano é fundamental, olhando para treinamentos menores e esses temas. Gestão é fundamental, concordo com você, Ivan, gênero e grau, porque a galera não tem essa informação e atrapalha o processo. E conhecer temas técnicos, né, como a gente falou de legislação, controles operacionais, o cara precisa saber. O cara vai falar sobre meio ambiente e não sabe como funciona o separador de óleo, um filtro manga, um filtro de tecido, né, ou um lavador de gás. Ele vai entrar numa indústria química e vai ficar assim, né? Então, e aí se ele é um especialista, ou ele é um consultor, ou um profissional que vai trabalhar na indústria química, tem que saber, né? Pessoal, a gente está chegando aqui já, né, ao fim do nosso podcast, né? Então eu queria passar a palavra para vocês como mensagem final, né, para os nossos ouvintes, né, como esse primeiro capítulo, esse modelo novo aqui, né, com o nosso parceiro Box 404, que está ajudando a gente nessa estrutura aqui em Campinas. Muitas pessoas virão aqui ainda e eu espero que a gente consiga trazer pessoas relevantes, né, para você que está ouvindo a gente, que você acompanha esse G4. E eu queria passar a palavra agora para vocês como mensagem final para os nossos ouvintes sobre sustentabilidade, sobre jornada, o que vocês têm para falar para eles. Então, se comunique aqui com os nossos ouvintes, porque nós estamos aqui por vocês. Então, eu gostaria, né, de pedir essa gentileza para vocês, uma mensagem final às pessoas que acompanham o nosso canal.
Eu queria agradecer muito todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Eu acho que essa é uma primeira introdução, realmente, né, de tudo que vem aí pelas próximas semanas. E eu queria dizer também, assim, para que vocês não desistam, né? Então tenham uma persistência, porque realmente é uma mudança cultural, toda mudança cultural demora realmente muito tempo para acontecer. É uma jornada longa aí, mas que traz frutos muito, muito bons. Então, se tiverem dúvidas, se tiverem qualquer tipo de questionamento, entrem em contato com a gente. A gente gosta muito de conversar, de responder dúvida, de trocar conhecimento. Eu acho que o objetivo do podcast como um todo é poder realmente trazer e agregar mais para todo mundo. Então, obrigada para todo mundo que acompanhou a gente. Ótimo. Eu fico muito feliz de saber que hoje a gente tem uma estrutura mais profissional, como o Ivan mesmo colocou no início do podcast, para levar esse conhecimento para vocês, porque a gente acredita muito nisso, que é uma jornada muito longa e a gente pretende estar ao lado de vocês durante muitos anos, falando sobre sustentabilidade, trocando, como a Marjorie mesmo colocou, então tirando dúvidas e crescendo junto com vocês nesse tema que é tão rico para as nossas empresas, para as nossas vidas e para a nossa sociedade. Então, contem com a gente na frente de treinamento e desenvolvimento para qualquer necessidade que vocês tenham relacionada ao tema. E aproveitem. Legal. Pessoal, muito obrigado. Aproveitem essa nossa terceira temporada, né, nesse espaço legal que a gente conduziu aqui. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, entrem em contato com a gente. Nós estamos abertos a bater um papo, a gente construir soluções, construir conhecimento junto com vocês. Então esse é um primeiro episódio e virão vários para que a gente possa trabalhar esse tema de sustentabilidade, que é um tema importante, que está em voga hoje, para gerenciar um pouco a ansiedade de vocês e trabalhar aí uma jornada de longo tempo, de longo prazo, né? Muito bom. Queria agradecer vocês três, né, pela conversa, pela conexão. E você que está aí do nosso lado sempre, né? E desejar a você também esse caminho de muita força, persistência, como a Marjorie falou, com conhecimento que a Letícia comentou bem, gestão que o Ivan deixou aqui pra gente e que a gente construa mudança na nossa sociedade. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio.